Olá pessoal, boa tarde a todos. Então o tema da nossa aula de hoje vai ser alimentação e nutrição dos suínos. Antes da gente começar a entrar diretamente nesse tema, é importante a gente definir o que é alimentar e o que é nutrir. Então qual é a diferença entre esses dois pontos? Alimentar está tratando sobre as formas ou os métodos que nós utilizamos para fornecer os alimentos aos animais. Então, por exemplo, a quantidade de ração que eu tenho que colocar para o animal durante o dia, isso é uma forma de alimentação. O número de vezes que eu vou fornecer essa ração, se o animal vai receber só uma vez ou duas vezes ao dia, isso também é alimentação. Se eu vou fornecer a ração somente no período da manhã, ou somente à noite, ou durante a tarde, tá? Isso é alimentar o animal. A forma como eu escolho, como eu exerço essa ação. Já nutrir está muito relacionado à questão de eu garantir os nutrientes que o animal necessita ingerir diariamente. Então, se o animal tem, por exemplo, uma exigência de 12% de proteína por dia, eu tenho que garantir a esse animal uma formulação com uma dieta que contenha, dentro dessa formulação, 12% de proteína. Então é muito importante a gente estar bem atento a isso. Nem sempre, toda vez que eu nutro o animal, eu estou alimentando, mas nem sempre que eu estou alimentando o animal, eu estou nutrindo. Tá? A gente vai ver, por exemplo, em determinados casos em que fornece o alimento, mas o alimento não vai garantir os nutrientes que o animal precisa. Para a gente entender como é que a nutrição vai fazer efeito sobre o animal, como é que aquele alimento que o animal consumiu vai se transformar em ganho de peso na forma de músculo e de gordura, é importante também a gente saber o que acontece com esse alimento ao entrar pela boca do animal. Então aqui vocês podem ver essa figura ilustrando o trato gastrointestinal do animal, né, o famoso TGI, ou sistema digestivo, como preferirem. E nesse sistema a gente percebe que tem uma série de órgãos e que cada órgão desse vai ter um papel importantíssimo dentro da fisiologia, da digestão do animal e do seu metabolismo também. O primeiro aparelho desse sistema digestivo que o alimento passa pelo suíno é a boca. Na boca vão ter os dentes, vão ter as glândulas salivares, vai ter a língua, que vão servir para umedecer e para triturar mais esse alimento. Agora, triturar alimento, vamos imaginar alimentos mais grosseiros, porque muitas vezes o animal pode receber também já uma alimentação farelada e que não vai exigir dele esse tipo de esforço. Mas é muito importante para os suínos, inclusive o suíno é um animal que tem dentes bem fortes, justamente para poder quebrar com maior facilidade o alimento ingerido. Esse alimento, após mastigado e umedecido, vai passar pelo esôfago e, ao chegar no estômago, vai sofrer a digestão ácida. Além dessa digestão ácida, que é com ácido clorídrico, tem também a ação de enzimas, principalmente a pepsina e a tripsina. São enzimas que são direcionadas para quebrar moléculas de proteína que estão lá presentes no alimento. Ao passar pelo estômago, vocês veem que chega no intestino delgado, que é composto pelo duodeno, jejunum e ilho, onde no duodeno vai ter um papel muito importante porque vai ter a ação do fígado e do pâncreas, que são glândulas acessórias do sistema digestivo, e que o fígado e o pâncreas vão contribuir para a liberação do suco biliar, né, que é o famoso fel, que vocês já devem ter ouvido falar, ou bile, que é aquele líquido verde que tem lá no fígado dos animais, inclusive no nosso também, e que vai ajudar a digerir gorduras, e no pâncreas, que vai ter a ação do suco pancreático, que vai ser rico em enzimas para degradação de proteínas e de carboidratos também. Então esse alimento, quando ele passa pelo duodeno, ele vai sofrer essa segunda ação digestiva. Primeiro recebeu a digestão ácida e agora recebe uma segunda digestão que a gente chama de digestão alcalina, com a ação do suco biliar e do suco pancreático. O jejum e o ilho vai ajudar na
no prolongamento desse processo de digestão e também ajudar a aumentar a capacidade de absorção desses nutrientes. No caso, a gordura, os lipídios e as proteínas que foram digeridas ao longo do duodeno e do jejum não vão sendo absorvidas nessas porções também, no jejum e no ilho. Ao chegar no seco, que já é seco, cólon e reto, já fazem parte do intestino grosso, então nessa porção já vai ter mais a questão da produção das fezes, propriamente dita, e da absorção de água. No caso, a água ela é principalmente absorvida no intestino grosso. O seco ele serve como uma câmara fermentativa também, então no caso dos animais que são criados ao ar livre, que têm acesso a forrageiras, e que as forragens elas não vão ter uma boa digestão no estômago e no duodeno, então quando chega no seco, essa porção é quem vai fazer essa quebra dessas moléculas do alimento, das forragens no caso. Passa pelo cólon e pelo reto, vai ter a absorção de água e de eletrólitos e a formação das fezes, que são eliminadas pelo reto. Então, resumidamente, é isso que acontece dentro do sistema digestivo do animal. É claro que é algo bem mais complexo do que isso, mas eu acredito que essa já é uma forma que dá para a gente ter uma ideia da importância de entender isso e também do porquê a gente faz esse estudo para poder saber como é que esses alimentos vão reagir no organismo do animal. Com relação à ração, que aí ração é aquela composição de alimentos que vai compor a dieta. Então, ração é tudo aquela formulação que você faz para oferecer alimento para o animal. A dieta ela é uma formulação que é feita para aquilo que o animal precisa comer ao longo do dia. Então, por exemplo, em uma dieta eu posso fazer várias rações, desde que a combinação de todas essas rações consigam compor a dieta que o animal vai consumir durante o dia e que essa dieta vai ter tem que ser atendida com todos os nutrientes que o animal precisa. Então, para que essa ração seja boa para o animal, primeiro ela tem que ter uma boa aceitação. No caso, o animal ele tem que gostar daquilo que ele está consumindo. Quando a gente fala que o animal gosta de comer alguma coisa que tem um sabor agradável para ele, nós dizemos que ela é palatável, quer dizer, agrada o paladar do animal. E também que ela tem uma fácil ingestão, quer dizer, que facilite ao animal para ele engolir aquele alimento. Imagina, no nosso caso, quando pega para comer farinha, né, farinha seca, né, chega uma hora que dá aquele entalo, porque é muito seco, então tem que tomar uma aguinha para ajudar, né? Mesma coisa para os suínos quando eles vão comer determinados tipos de alimento, tem que facilitar a ingestão desse alimento. Granulometria adequada, quer dizer, o tamanho da partícula do alimento. Não adianta colocar partículas muito grandes, se o animal vai ter dificuldade de engolir aquele alimento, assim como também partículas pequenas demais podem provocar a formação de poeira e que também não é muito interessante para os suínos. É tanto que vocês já devem ter observado que é muito comum o pessoal umedecer ou molhar, né, a ração dos suínos para fornecer o alimento. Além disso tudo, é claro, ela tem que atender essas exigências em proteínas, aminoácidos, energia, vitaminas e minerais. Quer dizer, todos esses nutrientes são essenciais para que o animal consiga desempenhar, né, sua melhor forma possível. Com relação às necessidades nutricionais ou exigências nutricionais dos suínos, a gente tem que entender que, de acordo com alguns critérios, ela pode ser influenciada. Um dos fatores que vai influenciar nessas necessidades é a idade do animal. Animais mais jovens, e a gente vai ver isso mais nos próximos blocos, animais mais jovens eles têm uma necessidade de nutrientes maior, mas consomem menos alimentos. Animais mais velhos, eles têm uma exigência em nutrientes menor, mas eles precisam comer uma maior quantidade de alimento. Fase de produção.
Se o animal está em fase de crescimento, ele vai ter uma necessidade. Se a fêmea está gestante, ela tem uma necessidade. Se ela está em lactação, ela vai ter uma outra necessidade. Então, eu tenho que considerar isso para que eu possa nutrir adequadamente cada categoria dessa. Eu não posso fornecer a mesma ração que eu forneço para o animal que está em crescimento para uma fêmea que está em lactação. Porque eu posso ou estar colocando nutriente e volume de ração demais para uma determinada categoria, ou nutrientes e ração em quantidade menores do que aquela outra categoria necessita. Então, tem que fazer de acordo com cada fase de produção. Também varia de acordo com o potencial genético, tá? No caso da raça dos animais, então cada raça vai ter uma exigência diferente e vai apresentar respostas diferentes de acordo com a ração que você formula. A qualidade dos ingredientes, vamos imaginar, o animal consome um alimento que tem uma fácil ingestão, que seja bastante aproveitado, quer dizer, muito digestível. Com um tipo de alimento desse, o animal vai ter uma resposta melhor. Se você começa a fornecer alimento mais grosseiro, alimento que tem uma digestibilidade mais baixa, quer dizer, aquela quantidade de alimento que o animal vai consumir e a própria qualidade desses alimentos vai comprometer também a necessidade nutricional do animal. E também muito importante o ambiente. Como nós já comentamos em aulas passadas, a questão da ambiência, do conforto térmico do animal é muito importante, porque a partir do instante em que ele se sente confortável, ele consegue expressar melhor o seu potencial de produção. A partir do instante em que o animal está estressado por calor, está estressado por frio, ele começa a ter que usar de mecanismos de controle, no caso da homeotermia, que é o controle da temperatura, e a partir do instante em que ele começa a se utilizar desses mecanismos, ele acaba reduzindo o seu potencial de ganho de peso, por exemplo. Porque ele vai estar direcionando parte da energia que era para fazer esse ganho de peso para poder controlar a temperatura corporal dele. Um ponto bem importante que tem que ser considerado. E onde é que a gente encontra essas informações, professor? Né? Onde é que eu vou achar essas orientações? Então, existem alguns livros, alguns materiais, inclusive alguns desses estão disponíveis na internet, que estão aí destacados abaixo da tela. Então, vocês podem ver NRC, que é um sistema americano para a determinação de exigência nutricional, que tem a parte para várias espécies, inclusive para suínos. Uma específica aqui do Brasil, que foi desenvolvida pelo professor Rostânio, são as tabelas brasileiras de aves e suínos. Tá? Então, esse daqui, para nós, é um dos mais indicados, porque ela é direcionada para as aves e suínos aqui do Brasil. Tem o INRA, que é um grupo francês também que trabalha nessa parte de avaliação nutricional. E também os manuais de linhagens, quer dizer, como a gente viu que existem esses tipos animais que as empresas acabam produzindo, como a Agroceres, a Ross, por exemplo, e aí no caso dessas empresas, como eles desenvolvem um animal, eles também já te mandam uma indicação de quais nutrientes são necessários durante cada fase da vida do animal. Porque eles fazem vários estudos para testar aquele animal e aí a partir daí eles veem como é que dá para fazer com que o animal se desenvolva melhor. Quais são as formas, então, da gente alimentar esses suínos? Então, vai de acordo com a forma de alimentação. Eu posso alimentar esse animal à vontade. Quando eu trato da alimentação à vontade, é quando o animal tem toda hora comida no coxo. Eu não faço fornecimento de refeição. Eu tenho um alimentador cheio todo o tempo e sempre que o animal quiser comer, ele vai lá e tem acesso à comida no coxo. Eu não limito o consumo desse animal. Geralmente, esse tipo de alimentação é feito para os animais que estão em fase de crescimento. E existe também a forma restrita, que aí já é um outro caso em que eu controlo a quantidade de alimento que esse animal vai receber. Se vocês recordarem, a gente já comentou na parte de manejo de matrizes que as fêmeas de reposição elas têm que receber uma alimentação restrita, quer dizer, eu tenho que controlar a alimentação dessas fêmeas para que elas não ganhem muito peso e esse excesso de ganho de peso possa comprometer
o seu desempenho como matriz. Então, na hora em que eu controlo a quantidade de alimentação que esse animal vai receber, é quando eu trato da alimentação restrita. A apresentação, quer dizer, a forma como essa ração é oferecida, tá? Como é que a gente observa a forma da ração, que ela pode ser farelada, né? Quer dizer, na forma de pó, de xerém, como a gente conhece também, ou na forma peletizada, que seria na forma de cápsulas, né? Esse alimento ele é comprimido e forma umas pelotinhas, que são os pellets. E isso ajuda a evitar que o animal selecione parte dos alimentos e é uma forma de alimentação bem interessante, principalmente para leitões. A administração, como é que eu vou oferecer essa ração para os animais? Então, eu posso oferecer ela seca, tá? Quer dizer, sem adição nenhuma de umidade. Eu posso adicionar essa alimentação úmida, quer dizer, eu dou uma ligeira umedecida nesse alimento para ficar mais concentrado, mais condensadinhos, evitando formação de poeira. Ou posso fazer também a administração através de dieta líquida, que é outra forma que a gente pode ter também de alimentar esses animais, que aí no caso é já aquele sopão mesmo, a ração misturada com água ou com soro de leite também pode ser feito. Geralmente esse tipo de alimentação líquida é muito recomendada principalmente para leitões que estão no processo de transição pré-desmama, né? Antes deles serem desmamados. Então eu começo a fornecer essa dieta líquida, que pode ser um leite de vaca, leite em pó ou soro de leite, misturado com outros ingredientes. E como a maior parte, ou como a quantidade de sólidos dessa ração é muito baixa, a gente considera ela uma ração, né, uma dieta líquida. Como nós já comentamos que devemos separar esses animais porque cada um vai ter uma exigência diferente, então uma das formas mais simples de fazer isso é separando os animais por categorias. E a formulação dessa dieta vai ser de acordo com essa categoria. Então eu vou ter uma categoria de leitões, que vai desde a lactação, que nós vimos no manejo de leitões que esses animais já podem ter contato com essa ração inicial para que vá se adaptando à dieta sólida e durante a fase de creche, que já vai ser desmamado. Tem a outra categoria que são os animais de crescimento e terminação e as categorias para as fêmeas matrizes, que aí são no caso da dieta de gestação e da dieta de lactação. Então é uma forma bem simples da gente poder trabalhar e organizar a formulação dessas dietas de acordo com a categoria que eu vou atender. Como nós vimos, para os animais que estão em processo de desmame, um fator muito importante que a gente tem que considerar é que esses animais, mesmo com essa adaptação, eles vão sofrer um pouco durante esse processo, porque vão se separar das mães, porque o tipo de alimentação vai ser diferente e isso gera um impacto no ganho de peso desse animal, como vocês podem ver nesse gráfico aqui embaixo. Se o animal sofre esse processo de ganho de peso, eu tenho que trabalhar ou traçar estratégias para reduzir esse efeito. E como é que eu posso fazer isso? Primeiro, trabalhar com mudanças na dieta, né? Então, no caso, o animal está tomando leite. Eu começo com uma dieta líquida e vou modificando para uma dieta sólida. Vocês lembram que foi comentado no manejo de leitões também que muitas vezes eram adicionados ingredientes como o soro de leite, como leite em pó, para ajudar o animal com relação ao sabor da ração e ele se acostumando melhor com essa mudança na alimentação. Uma das considerações que nós temos que ter com relação a essa transição e que por isso faz com que o animal perca peso também, é porque o animal ele vem se alimentando de um alimento de origem animal, no caso do leite materno, e que ele vai ter lá as enzimas que são capazes de fazer a quebra das moléculas e que vão fornecer os nutrientes que ele precisa. A partir do instante em que ele começa a se alimentar de alimentos de origem vegetal, como o milho, a soja, por exemplo, ele ainda não tem essas enzimas bem desenvolvidas
E aí, por falta dessas enzimas, é que o animal não consegue ter um bom aproveitamento do alimento. E aí, a partir daí, começam a surgir alguns problemas, como, por exemplo, a absorção inadequada dos nutrientes, quer dizer, o animal não consegue aproveitar aquilo que o alimento tem para oferecer. Pode causar um comprometimento da saúde, a partir do instante que o animal começa a ficar, né, com a saúde comprometida, abre brecha para o surgimento de bactérias patógenas, né, no caso as bactérias que causam doenças no animal, e isso leva o animal a um baixo ganho de peso, ou às vezes até perda de peso realmente, e também uma alta incidência de diarreia. É muito comum esses animais durante essa fase apresentar diarreia. É claro que o técnico bem atento, o manejador bem atento, a partir do instante em que já sabe que isso pode acontecer, já trabalha na prevenção, controlando melhor essa adaptação da dieta e fazendo um acompanhamento mais próximo desses animais, já que é uma categoria mais suscetível à morte. Quais são outros fatores que podem afetar o ganho de peso dos leitões? A gente já falou a questão das enzimas, o comprometimento do sistema digestivo, a retirada do leite, o animal sofre a ausência da mãe. Dentro desse período está lá o animal triste, ele não come direito, além de ser um alimento diferente, isso também acaba comprometendo o consumo, e aí o animal consome menos do que precisa e aí também começa a ter deficiência de nutrientes. Começa também a ter um menor consumo de água, e que pode levar esse animal a uma desidratação, e aí eu tenho que ter, né, ou acaba acontecendo uma adaptação lenta a essa nova dieta e ao novo ambiente. Quer dizer, tudo isso atrasa o desenvolvimento do animal. Então eu tenho que estar muito atento para poder ajustar isso da melhor maneira possível, evitando todos esses problemas. Aqui só para a gente ver, né, como é que ocorre a mudança dessa dieta líquida para a dieta sólida nos leitões. Então nós vemos essa letra A com essa linha vermelha indica a dieta líquida, e a linha verde com a letra B indica a dieta sólida. E a gente vê que conforme o animal vai ganhando peso ou avançando a idade, eu vou mudando a proporção do fornecimento de dieta líquida e aumentando o fornecimento da dieta sólida, até chegar um momento em que o animal só vai consumir alimento sólido. Aqui é um exemplo de como pode ser feito esse fornecimento. Tá? Então, em granjas mais tecnificadas, esse tipo de mistura já ocorre de forma automatizada. Então, existem silos contendo água e contendo as diferentes rações, e um misturador que vai fazer a composição dessas dietas e levar, né, conduzir através das tubulações lá para o coxo dos animais. Quais são as vantagens então dessa dieta líquida? Tá? Então, uma das vantagens é a palatabilidade, quer dizer, traz um sabor agradável para o animal. O animal gosta do sabor dessas dietas líquidas, principalmente porque muitas são à base de leite, ou do leite ou do soro de leite, que são sabores bem apreciados, principalmente pela essa fase de leitão. Melhora o consumo a partir do instante que eu trabalho com essa dieta líquida, porque facilita a ingestão do alimento. Também, a partir do instante que eu trabalho com dieta líquida, eu reduzo o risco de problemas respiratórios, que é o que eu falei para vocês, que é um dos problemas da ração seca, né? Da ração da forma seca, porque forma muita poeira, o animal, na hora que está comendo, vai e fica aspirando aquela poeira e pode trazer problema para ele depois. Quando o animal já está maior, ele já está acostumado, então ele não faz, né, não tem esse tipo de problema. Algumas limitações é o maior risco de contaminação, uma vez que a umidade atrai mais bactérias, mais fungos, atrai moscas por conta do cheiro adocicado do leite. Então tem que ter um cuidado muito grande, perigo de contaminação, e aí isso exige da gente um maior cuidado com a limpeza desses comedouros, quer dizer, diariamente tem que estar mantendo esses comedouros sempre bem limpos. Aqui um exemplo desse tipo de comedouro para fornecimento dessa ração dos leitões. Como vocês podem ver, esses mini silos brancos, que aí eles vão fornecer a ração que os animais precisam, e eles têm uma tubulação com água também, que aí é para ajudar a umedecer essa ração, para fazer o fornecimento de dieta
né, úmida ou dieta líquida para esses leitões. Algumas considerações sobre a alimentação dos leitões que nós temos que ter é escolher bem os ingredientes, a saber como é que eu escolho bem um ingrediente, professor. Tem que ver preço, tenho que ver disponibilidade na região, tenho que ver aquele que o animal necessita comer para garantir a nutrição adequada, porque vai chegar alguns momentos em que o preço e a disponibilidade não vão ser a prioridade, e sim aquilo que o animal precisa, principalmente para as categorias iniciais. Para animais já em crescimento e terminação, aí eu posso lançar a mão mais dessas dietas ou desses ingredientes que sejam mais baratos, que estejam disponíveis lá na região e que vão me ajudar a diminuir um custo com a alimentação, que é um custo bem elevado dentro do sistema de produção. Além disso, considerar questão da palatabilidade, da digestibilidade, quer dizer, o aproveitamento que o animal tem desse alimento, que a combinação desses alimentos atendam àquilo que o animal necessita nutricionalmente e verificar também um ponto negativo que muitos alimentos possuem, que são fatores antinutricionais. O que seriam esses fatores antinutricionais? Seriam compostos que estão presentes nos alimentos e que a presença deles pode comprometer o aproveitamento ou até a intoxicação do animal, o envenenamento, caso o animal consuma esse alimento de forma inadequada. Então eu tenho que considerar, eu tenho que conhecer quais são os alimentos e quais são esses fatores para que eu possa alimentar os meus animais e nutri-los da melhor maneira possível. Então, pessoal, a gente encerra aqui esse primeiro bloco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os alimentos utilizados na alimentação dos suínos. Até logo!